amigos, Rio de Janeiro, dia 7 de abril, está começando agora mais um vídeo recheado de informações sobre o Vasco. Os bastidores do clube seguem quentes com essa ameaça de demissão do técnico Fábio Carille, que segue balançando no cargo e precisa de resultados positivos para não cair. E para isso terá aí pela frente amanhã um Puerto Cabello da Venezuela e pela Sul-Americana e o Sport Recife, no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Dois times teoricamente mais fáceis, porém, na atual situação do Vasco não dá para bancar isso aí. E para te contar todos esses detalhes desse último dia de preparação visando a partida de amanhã, o clima dos bastidores, como deve chegar o nosso adversário, eu tô aqui com tudo engatilhado. Vamos falar muito sobre isso e também sobre a polêmica que se formou hoje por conta de uma decisão judicial a respeito do jogo do Vasco e o Flamengo do próximo dia 19. Que o martelo já foi batido e agora à noite eu vou te contar tudinho. Então já te convido para me assistir até o final, deixar o like, compartilhar o conteúdo e se juntar a nós nessa plataforma. Inscreva-se e desfrute de um rico conteúdo jornalístico. Bom, meus amigos, a 2 jogos sem vencer, o Vasco vai novamente focar suas atenções na Sul-Americana, onde na semana passada foi surpreendido com um empate pelo Melgar na altitude de Arequipa após estar vencendo por 2 gols de diferença. Esse resultado, aliado aos 3-0 contra o Corinthians e com pífio desempenho em campo, azedaram de vez o clima em São Januário, principalmente para o treinador Fábio Carille. A gente pode dizer que o Carille está prestigiado e balançando no cargo. Esses 2 próximos jogos serão muito importantes para a sua sobrevivência no clube. Há um entendimento de que o desempenho entregue está muito abaixo do que o time poderia render, já que ficou 3 semanas e pouco, em intensos treinamentos e não se viu uma evolução aparente, Uma chance clara se abre amanhã contra o frágil time venezuelano do Puerto Cabello, que não tem uma tradição assim no futebol, Tem uma história recente e conta com jogadores assim muito mais de força física do que com qualidade técnica. Para vocês terem a noção da mentalidade do time venezuelano, na partida de estreia deles pela Sul-Americana contra o Lanús, em sua própria casa, chegaram a abrir 2-0 e foram surpreendidos pelo empate no placar. Isso com mais um em campo, já que o time argentino teve um jogador expulso. E no final da partida, assim que acabou o jogo, em suas redes sociais, o clube chegou a exaltar o resultado, considerando como ponto valioso em casa. Portanto, esse é o time que o Vasco vai pegar amanhã aqui em São Januário. E não pode deixar pontos no caminho. É dever e obrigação ganhar e ganhar bem, viu? Mas é inegável que o nível da pressão em Fábio Carille está bem elevado. Ele chegou ao Vasco com um prazo de validade e vai viver aí eternamente nessa corda bamba. Isso só vai mudar se conseguir fazer esse time rodar numa sequência positiva e com boas atuações a curto prazo. Por hora, segue no cargo. Mas muita coisa ainda vai rolar debaixo dessa ponte. E depois de poupar a maior parte do time da derrota contra o Corinthians no sábado em São Paulo, o Vasco terá a volta do time titular na partida de amanhã contra o Puerto Cabello. A ideia é marcar em cima, apostar nas subidas dos laterais e se atentar na recomposição, já que os venezuelanos também têm um estilo de jogo de atuar em contra-ataques e certamente vão se entrincheirar na defesa e apenas na boa jogando nos erros do Vasco. Bom, se o nosso treinador não inventar nada de última hora, a escalação mais provável para o Vasco seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Victor, o Maurício Lemos e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Paulinho, o Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verratti. E aí, tá esperançoso? Qual o seu palpite? Então comente aí embaixo. Bom, vamos falar rapidamente do Puerto Cabello, que se encontra no Rio desde domingo, A delegação que chegaram antes aqui para já ir se ambientando com o clima e ficando a par de todo o cenário que cerca esse jogo. Eu tentei trazer aqui um repórter, inclusive, que fizesse a cobertura do time venezuelano, mas não foi possível, meus amigos. A mídia especializada por lá não é tão avançada como em outros países e isso torna o processo muito moroso. Mas eu procurei me informar sobre o nosso adversário e o time dirigido pelo português Vasco Faísca tem a esperança de sair daqui com um bom resultado, talvez com empate. Sabem da força de São Januário e da diferença técnica do plantel, mas apostam aí na força física e obediência tática dos seus jogadores. O time está invicto a 6 jogos e ocupando a 5ª colocação do campeonato venezuelano. Vasco Faísca está no clube há 9 jogos, são 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Puerto Cabello se caracteriza
por ter em seu plantel vários jogadores africanos. Destaques para o zagueiro Momo Baye, para o Injaí Meireles, o Anthony Chimaga, que também joga de volante e também de zagueiro, e o Inchamusa, volante ganês. Esse clube está disputando a terceira vez a Sul-Americana, mas nunca passou da fase de grupos. O time que deve pegar o Vasco não deve ser muito diferente desse que você está vendo aí, e que jogou contra o Lanús na estreia da Sul-Americana. Inclusive, muitos desses jogadores foram poupados do último jogo pelo campeonato venezuelano para que pudessem estar mais descansados para este duelo com o Vasco. Bom, meus amigos, para encerrar, vamos fechar com a polêmica do dia. Como vocês devem saber, o Vasco semana passada demonstrou, através do presidente Pedrinho, vontade de manter o seu jogo contra o Flamengo no próximo dia 19 em São Januário. Porém, o BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, negou o pedido, mesmo sendo por torcida única, alegando riscos à segurança. Com isso, o Vasco passou a dialogar com o Flamengo nesse final de semana aí, para que o jogo pudesse ser realizado no Maracanã, com torcida dividida e alguns outros alinhamentos em relação aos anseios do Vasco. Porém, hoje uma notícia surpreendeu esse cenário. A Justiça do Rio, com base numa ação popular de 12 advogados, concedeu uma liminar e derrubou esse veto. Em sua decisão, a magistrada em questão afirmou que o veto inicialmente proposto pela Polícia Militar soa como fragilidade ou incapacidade técnica da corporação e criticou a corporação por se recusar a empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Enfim, meus amigos, a situação tomou outro rumo. Os vascaínos, com toda razão, queriam que a diretoria do Vasco fizesse prevalecer o seu direito e trouxesse o jogo para São Januário. E aí o Vasco ficou numa sinuca de bico, porque veio a público querendo jogar em seu estádio, foi vetado e depois faz um acordo com o Flamengo. E agora? Pois é, mas o martelo está batido, galera. O jogo do próximo dia 19 será mesmo no Maracanã. O CEO Carlos Amodeu participou agora há pouco do programa Troca de Passos da Sport TV e confirmou essa opção. Segundo ele, o Vasco já tinha celebrado um acordo com a dupla Fla-Flu no dia de hoje, pela manhã, onde nesse acordo teria melhores condições comerciais e benefícios ao clube para atuar em 8 partidas ao longo de 2025 e 2026, sem a necessidade de via judicial para jogar no estádio. Ficou acordado também que todos os clássicos envolvendo esses rivais até 2026 serão sempre no Maracanã, com torcida dividida, exceto no Campeonato Carioca. Enfim, preferiram ir adiante com um acordo com a dupla Fla-Flu do que lutar pelos seus direitos. A minha opinião é clara sobre esse assunto. Independente de qualquer acordo que seja, se houver um direito, mesmo que mínimo, do Vasco jogar em São Januário, que esse direito seja respeitado, que a polícia cumpra o seu dever, que é dar aí condições para a realização deste jogo. Episódios de violência, até mesmo nos arredores do Maracanã, acontecem a todo instante, não é novidade, né? Mas, se a regra permitir, por acaso, o Vasco tinha que realmente jogar em São Januário. Só que agora é coisa do passado, o martelo está batido e o jogo será no Maracanã. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa decisão do Vasco acertar um acordo com a dupla Fla-Flu e abrir mão de São Januário nesses jogos. Comente e participe. Bom, meus amigos, estou indo. Em breve a gente se vê por aqui. Um grande abraço a todos.